levantamento do Instituto Paraná Pesquisas para as eleições presidenciais de 2022, encomendado pelo Partido Progressistas, divulgado nesta quinta-feira, traz o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva com 51,9% dos votos válidos, tecnicamente empatado, dentro da margem de erro, com o presidente Jair Bolsonaro do PL, que tem 48,1%. O segundo turno das eleições está marcado para o dia 30 de outubro. Os votos válidos, que excluem os votos brancos e nulos, determinam o resultado das eleições nas disputas para presidente e governador. O candidato que atinge 50% dos votos válidos vence o pleito. No levantamento do Instituto Paraná Pesquisas, foram entrevistadas 2.020 pessoas face a face entre 8 e 12 de outubro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. Contratante, como eu disse, foi o Partido Progressistas, por meio de seu diretório nacional. Vou começar com o francês agora. A Paraná Pesquisas é dos institutos aí presentes o mais conceituado, inclusive antes do primeiro turno, o Murilo Hidalgo, proprietário desse instituto há 25 anos, ele falou numa entrevista que havia necessidade de ser aberto um inquérito sobre os resultados apresentados por outros institutos de pesquisa, segundo ele, muito suspeitos. Eu, inclusive, fiz uma pesquisa na véspera da eleição, e já tenho feito há muito tempo. O IPEC, o Datafolha e o IPESP trabalharam com 14 pontos de diferença. É uma escadinha. Para o Lula, o IPEC deu 51, o Datafolha deu 50 e o IPESP 49. Para o Bolsonaro, o IPEC deu 37, o Datafolha 36, o IPESP 35, quer dizer, mantendo a diferença de 14 pontos. Então, há uma armação, um cartel de institutos de pesquisa, sempre favorável à esquerda, e hoje foi denunciado pelo CAD para fazer um inquérito a respeito. Ok, vamos passar agora para o Eduardo Lanza. Olha, Vitor, ao meu ver, parece que a pesquisa do Paraná Pesquisas ela se aproxima muito mais da realidade do que a dos outros institutos, principalmente porque é o que você, além de ter visto o resultado do primeiro turno das eleições, é o que você também viu nas ruas. É o que você via também nas ruas, nas manifestações, nos apoios, e o que se vê também, principalmente, quando você vê um grande número de apoiadores de Jair Bolsonaro de frente a um pequeno número de apoiadores do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vou passar agora para o Luiz Neto. Olha, eu vou na coerência do que eu acredito, né? Acredito que pesquisa só é boa de ser divulgada quando favorece o lado de quem paga para ela ser feita. Acredito que a pesquisa ela acaba influenciando o eleitor. E eu acho que esse segundo turno ele tá bem polarizado, né? Independente das pesquisas, quem vai fazer o seu voto vai fazer independente do que está dando aí pelos institutos que são pagos para fazer esse tipo de trabalho. Penso eu que as pessoas vão definir o voto pelo lado. Então, né, quem votar para um lado vai escolher um candidato, quem votar para o outro vai escolher outro. Maringá predominantemente votou o presidente Bolsonaro, foram 120 mil votos, um voto considerável quando a gente fala do eleitor maringaense, e mostra-se um pensamento mais de direita na cidade de Maringá. Vou passar agora para a doutora Monique. Hoje a gente viu no primeiro turno as pesquisas errando muito, né? Inclusive o francês já comentou que o CAD abriu um inquérito. E eu quero destacar aqui uma fala do presidente do CAD, o Alexandre Cordeiro Macedo, que ele fala assim: quando há uma grande quantidade de pesquisas que falham simultaneamente e no mesmo sentido, é pouco provável que esse tipo de erro seja fruto de mero acaso. Então, acho importante as pessoas aí, elas, né, lerem, se informarem. A gente está tendo uma política muito pobre em questão de proposta, né, e muita briga vazia, muito ataque. Então, assim, vote muita mentira, muita coisa levantada, ataque dos dois lados, sabe? E pouca proposta. Então, acho que é importante as pessoas conhecerem e votarem aí de acordo com aquilo que elas acreditam, com seus próprios ideais. Ok, vou passar agora para o Celestino. As propostas estão em jogo, né? Principalmente para quem tem plano de governo. É que a grande mídia, a não ser a Jovem Pan, mostra os dois lados, né? E transparece os dois lados. Inclusive ontem, na cobertura, né, de um e o outro.
Um estava no morro lá com o Comando Vermelho e o outro estava na Basílica Nossa Senhora de Aparecida, né, dia da padroeira do Brasil. Então, e quem foi mais criticado? E quem foi mais criticado pela grande mídia, pelo consórcio do mal, que transparece, né, só as coisas do outro lado. E aí a doutora Monique não sabe que só um lado tem plano de governo, né, Claro que e mais propostas do que o outro. Aí fica nessa dúvida. Então é só pesar, né? Um lado estava no morro, né, do Comando Vermelho, Ok. e o outro estava lá na Basílica Nossa Senhora Um lado, Aparecida. inclusive, tá usando até Ok, bonezinho nesse Lanza, destino. ok, vamos lá. Vai ser o Edivaldo Magro agora. Eu vou repetir o que eu já falei aqui. Acho que a seleção vai ser definida ali no Photoshop, né? Que é um turf na chegada. usado muito em Fração corrida de de cavalo. Já repeti aqui, eu acredito muito nisso, independente da pesquisa. A pesquisa registra aquele ideal, aquele... e acho que vai ter muita confusão de pesquisa. Vou insistir que eu ainda acredito em pesquisa, faço parte daquele grupo. Eu vi ali agora que 53 milhões foram gastos por todos os partidos em pesquisas internas, em pesquisas que também foram divulgadas. 2 outras pesquisas, hoje uma Atlas, que foi contratada pela Intel, e a Quest também divulgaram hoje, com a margem de 5%, né, de pontos percentuais, não 5% de diferença. Então, enfim, a campanha está em aberto, há uma guerra, né, alguém disse que é uma guerra de mentira, é uma guerra típica da dinâmica do processo. E vamos esperar dia 2 de outubro, aí que vença... Dia 30, Ok. desculpa. Que vença o melhor e que o eleitor tenha... O que ele decidir, está decidido, e o Brasil segue firme aí com qualquer um dos candidatos. Professor Itamar. Nessa disputa entre Brasil e Venezuela, a imprensa e os institutos de pesquisas eles estão cumprindo um papel inverso do que seria. As pesquisas de opinião, elas foram criadas, a primeira no Brasil foi em 1945, pesquisa eleitoral, que era para verificar o que é que o público estava pensando a respeito da eleição do Gaspar Dutra e do brigadeiro Eduardo Gomes. Agora a pesquisa é feita para induzir de forma criminosa os eleitores a tomar uma determinada posição, porque isso não é erro. Erra quem diz que as pesquisas erraram. Não, as pesquisas têm um método, porque o erro ele é sempre anárquico, ele vai para um lado e vai para o outro. Essas pesquisas são canalhas, dirigidas por gente idem, que usam as pesquisas e só erram contra a direita. Isso não é erro, isso não é por acaso. Ou seja, o mínimo que nós, na condição de analista, Conclua, professor. na imprensa, temos que fazer é revelar isso. Quem não revela isso está sendo cúmplice e está sendo partícipe dessa canalice. É isso.